Yeah, but it's your homeboy Dom Smith on the video, and see, of course, that it's supposed to be something like that. Talk about my book and all the pictures that I put it in, made it possible to keep some time to talk about all the image. And this is the first video that I'm gonna unleash for you to see and try to understand what we got in this book about pictures and the scenarios or things that I will think about to make my book really good. Ok. Como sabemos, os fotógrafos sempre procuram atingir um patamar que os convença. E apesar de eu ter este tempo todo de fotografia, comecei a fotografar em 2002 e comecei a viver plenamente da fotografia em 2012, quando fui despedido. Se não fosse despedido da empresa onde eu estava, sem sombra de dúvida, eu não teria publicado esse livro. Não, eu ganhava bem, então não haveria necessidade de publicar esse livro. Daí que eu gosto dos desafios. Então o meu conselho que vai para si é: quando estiver a passar por uma situação difícil, não lamente, aproveite, caia aquilo como se fosse uma paisagem, vê em cada ponto do momento difícil uma saída. Mas é preciso a gente estar calmo. Como é possível estar calmo em situações de extrema dificuldade, onde você tem que pensar rápido? É exatamente isso, né? Você tem que treinar o seu cérebro a pensar quando a ocasião é para agir. Muitas das vezes, quando a situação é para agir, agimos sempre de forma errada. Portanto, quando apareceu a possibilidade de eu ser despedido, claro que eu já havia estudado a hipótese de um dia trabalhar por conta própria. E nós estamos sempre a adiar essas coisas. Não, vou trabalhar por conta própria, não, depois. Principalmente se o emprego em que nós estamos inseridos nos paga bem. Fica difícil largar, claro, entende-se. E há questões humanas, ou seja, a nível cerebral, que atuam nestas tomadas de decisões. E muitas das vezes o sistema neocórtex, que é o cérebro racional, quer que você passe a agir de forma autónoma, ou seja, depender de você mesmo, pelo menos em alguma percentagem. E o nosso basal, ou cérebro basal, diz: não vale a pena, é muito arriscado, você tem filho, você tem aquilo. Depois também tem outras situações que ocorrem, neste caso, pessoas, amigas, claro, melhores das intenções, dizem: não faz isso, complicado, olha que a crise está a bater, não dá para largar o emprego, tranquilo. Mas há outras que, como esta, por exemplo, que me aconteceu, não foi minha vontade, fui despedido. E agora? Vou entrar em decepção? Não entrei. E eu peguei nas profissões que eu já tinha e eu gostava de comprar equipamentos e toquei a vida para frente. E hoje está aqui o livro. E este é o primeiro vídeo em que eu vou me dedicar especificamente a falar das fotografias. Neste livro eu tenho uma fotografia, esta fotografia que você está vendo aí, essa mesmo. Esta fotografia, para mim, é a melhor fotografia deste livro. Agora, vamos lá, olha para mim, tira essa imagem, ok. Esta fotografia que eu mostrei para você, que está aqui neste livro, ela é a melhor fotografia que eu já fiz. Eu já fiz milhares de fotografias, mas esta representou muito. Primeiro, eu estava num sítio em que eu gostava de estar, Ilha de Luanda, e eu queria aplicar uma regra, que é a proporção áurea, mas dentro do meio ambiente. E eu não gosto muito de fotografar, por exemplo, não é que eu não goste, mas eu não tenho como dizer, por exemplo, num salão de festas, se bem que eu tenho uma fotografia também interessante que eu fiz no salão de festa. Tu já encontras a decoração montada, então às vezes o fotógrafo imita sem seguir o que já foi traçado. Mas no meio ambiente eu tenho esta liberdade, percebes? Não que eu consiga mover uma montanha de um lugar para o outro, não é bem assim. Mas eu consigo sempre perceber que, olha, vai acontecer algo do gênero. E foi o que aconteceu. Eu estava a fotografar e isto levou-me aí umas 60 fotografias até chegar a esta foto que estás a ver aí, novamente. Levou-me aí umas 60 fotografias até captar essa. E acredite, tirando a imagem, acredite, esta não foi a última fotografia, porque eu fiz várias e esta estava lá no meio. E coincidentemente,
o senhor que está por baixo do sol, isso foi mesmo assim coincidência, porque a distância que eu estou são por aí de 30 metros. Então não tinha como combinar, e eu não gosto de combinar com as pessoas, olha, fica aqui e faz assim, não. Eu prefiro esperar com que elas façam exatamente o que eu quero. E este senhor esteve a dar, vai para ali, vai para aqui, vai para ali, vai para aqui, e finalmente ficou mesmo assim, como você está a ver aí, de costas viradas para mim, olhando para o mar. E o sol está em cima dele. Mas a proporção áurea nesta fotografia, que eu estou agora a mostrar para você como é que funciona, a proporção áurea, nesta fotografia eu não estou a relacionar o senhor com a estrutura do salva-vidas. Não, eu estou a relacionar o sol, que é um ponto minúsculo, com a estrutura do salva-vida, ou seja, esta casota que está aí é onde o salva-vida normalmente senta para ver se tem alguma situação de urgência e ele poder intervir. Eu estava a relacionar o sol, que é um ponto minúsculo, porque é assim que a proporção aérea funciona, é relacionar um ponto minúsculo com um ponto maior. E, claro, aqui no livro eu tenho esta fotografia na página número, tem aqui no livro, na página número 152, onde eu também tenho, já inseri na própria fotografia o esquema do Fibonacci, do Leonardo Fibonacci. Então eu queria fazer uma fotografia assim, e por incrível que pareça, o senhor ficou mesmo embaixo do sol. E foi para mim um espetáculo, né? Depois está aí o pôr do sol, e esta fotografia foi trabalhada por um angolano, que é o Daniel Sebastião, que é o DS, ele também é DS. O Sebastião trabalhou na fotografia e ficou um espetáculo. Portanto, tenho mais fotografias no livro, muito mais fotografias para lhe apresentar. Caso não tenhas o livro está disponível por um valor de 15 mil kwanzas. Enfim, é um livro que eu trago para ajudar as pessoas a perceberem os desafios que os fotógrafos têm. Eu levei 3 meses até chegar a esta fotografia, não é? E fotografo desde 2002 e tenho, para mim, esta melhor fotografia de sempre. É a minha melhor fotografia. É a melhor fotografia que eu já fiz, por assim dizer. E tanto eu levei tanto tempo até chegar a uma fotografia que me satisfez. Yeah? Portanto, e eu deixei no livro, no livro tem muitas fotografias feitas por mim e também outras feitas por outros fotógrafos, porque se é um livro de fotografia e muita gente faz fotografia, então não pode ter somente minhas fotografias. É claro que eu tinha que escolher as pessoas, porque nem sempre as pessoas estão interessadas em ajudar. Umas, porque não sabem como ajudar, não ajudam. E outras estão à espera que lhes peçam ajudas para ajudar. Não. A gente tem que estar atenta para ver quando ajudar, como ajudar, e há sempre motivos para ajudar. E os fotógrafos precisam sempre da ajuda das pessoas, não é? Porque se não houver pessoas para fotografar ou para nos ajudarem, estaremos solitários. É verdade que os artistas são um pouco solitários, às vezes precisamos pensar, nos isolar da multidão para refletir, tirar ideias, mas nós queremos estar sempre ao lado de pessoas. Portanto, mais vídeos sobre o livro, como ganhar de fotografia, inerente às imagens que estão lá dentro, virão. Este é o primeiro vídeo, espero que tu tenhas gostado, espero que partilhes. Este vídeo está a ser gravado pelo OS, estamos aqui no estúdio da DS Records. You are now photographing with the best, and I still got love for the streets. It's a Dom Cimero. Hi, see ya!